Olá, pitadeiros e pitadeiras! Hoje o programa tá com um cenário bem diferente e vamos ver se a gente consegue continuar nesse estilo. Vamos ver se eu me adapto aqui a passar essas dicas e receitas para vocês. Esses dias eu fiz um post lá no meu Instagram falando sobre a importância da higiene dos alimentos, principalmente nesse período agora, né, de coronavírus e tudo mais. Por quê? Por vezes a gente começa com uma dor de cabeça, até mesmo uma diarreia, dor de estômago, e dificilmente a gente relaciona esses sintomas com a falta de higiene dos alimentos, né? É muito comum a gente passar lá na fruteira, pegar uma banana, pegar uma laranja, não lavar as mãos, espremer, comer por fim. E esses sintomas são comuns mesmo da intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar não é só aquela, né, que eu vou ter que ir ao hospital com fortes cólicas e tudo mais. Às vezes a dorzinha de cabeça que a gente tem pode sim ser por conta de algum alimento mal higienizado. Então hoje a gente vai começar aprendendo a higienizar os alimentos. Eu lembro que na época da faculdade a gente fazia a higiene dos alimentos nos baldes bem grandões, assim, e aí eu ficava tentando imaginar como depois poder reproduzir isso de forma prática, né, para os meus pacientes, porque realmente chegar em casa toda a vida, pegar a bacia, jogar fora. Eu moro em apartamento, é difícil todo mundo ter um terraço ou uma varanda, né, que consiga fazer esse tipo de higiene para depois descartar água. Então hoje a gente vai aprender a fazer higiene na pia mesmo, de um jeito prático. O que eu vou precisar de vocês? Disposição. Lembra que num programa passado a gente conversou até sobre rotinas? Então é importante programar a ida ao supermercado, não só pela questão financeira, né, de economia, porque tem dia da fruta, tem dia da carne e tudo mais, mas também organizar essa ida ao mercado num dia que você tem tempo para organizar as coisas depois. Em que sentido? Hoje a gente vai falar sobre isso também. Por que não já deixar alguns temperos ou legumes cortados para facilitar o dia a dia na semana? Eu adoro deixar os legumes cortados para fazer ao forno quando eu chego do trabalho à noite. Eu chego mais tarde em casa, mas ainda assim, com a organização, eu consigo conciliar uma boa alimentação. Então a gente vai começar agora fazendo de conta que eu cheguei lá do mercado com as minhas sacolas e tudo mais. Como que eu faço a higienização desses alimentos? E depois a gente vai para as dicas dos cortes e para a parte de congelá-los, tá bom? Vem comigo! Então, vamos lá. Cheguei em casa, aqui estão os meus alimentos, né, que eu trouxe do mercado. Primeira coisa que eu vou fazer, então, dica, quando sair de casa é bom que a pia já esteja aqui toda organizada, limpa, né, para poder receber esses alimentos que a gente vai higienizar. Então, a gente vai começar higienizando a pia primeiramente. Esponja, detergente normal, a gente vai higienizar para que realmente não tenha nenhuma contaminação. De preferência até tirar o ralo, né? Porque às vezes, ó, aqui tinha um verdinho. Então a gente já vai tirar, vai limpar. É importante que a gente retire todo o restício de sabão que possa ter aqui, tá? Agora que a gente fez essa primeira higienização, a gente vai lavar os alimentos com água corrente primeiro. Lavar normal. Eu vou mostrar pra vocês. Alguns alimentos às vezes vêm com terra e tudo mais, então essa escovinha aqui ela é bem útil, tá? O processo que a gente vai fazer aqui de higienização, ele é importante principalmente para alimentos que a gente come cru. Então assim, a gente vai fazer uma salada, o temperinho verde que por vezes a gente joga por cima dos alimentos, maçã, laranja. Por quê? Porque só essa higienização é que realmente vai acabar com a bactéria do alimento. E por que o alimento cozido eu não preciso necessariamente fazer essa higienização que a gente chama de solução clorada, né? Eu posso só
limpar com a escova? Porque ele vai para o forno e essas bactérias, quando chega na temperatura, né, de acima de 70 graus, elas morrem e não causam, né, nenhum prejuízo para a nossa saúde. Mas, de toda forma, eu vou aproveitar que eu sempre higienizo as frutas e legumes e vou fazer tudo nessa solução clorada. Então, primeiro a gente vai lavar tudo na água corrente. Se quiser usar escovinha, tranquilo. Se não, só realmente passar uma água nos alimentos, certo? Aqui tu dá uma acelerada, né? As folhas a gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai pegar e passar uma água nelas também. E qual a diferença, né? Quando a gente faz esse processo, que nem todo mundo tem a paciência de arrancar galinho por galinho lavar. Então, quando a gente deixa nessa solução clorada, a gente garante que nenhuma bactéria, né, vai causar nenhum prejuízo pra gente. Terminei de passar essa água corrente, eu venho novamente com a esponja, tiro qualquer restício que ficou, até mesmo de terra, e a gente vai jogar um pouco já de cloro na pia para começar essa desinfecção. Então aqui eu coloquei um pouquinho de cloro, eu posso tampar o meu ralo da pia, encher um pouquinho, jogar, logo mais abrir e deixar essa água ir embora. Pronto. Agora que a minha pia está completamente higienizada, a gente vai para o passo da solução clorada. Como que a gente vai fazer isso aqui? Para cada 1 litro de água, eu uso 15 ml de solução clorada, certo? No mercado, a gente já encontra hoje em dia um produto que é específico para essa higienização. Ele tem a diluição um pouquinho diferente de quando a gente utiliza, no caso, o cloro, né? O próprio cloro que a gente compra. Então, aqui a gente vai utilizar 15 ml de cloro para 1 litro de água. Eu já estou acostumada aqui com o meu tanque, né? Então eu vou fazer sem a medidinha da água. Mas vocês em casa, a primeira vez, vai dar um trabalhão, mas depois já vira uma coisa bem automática. Então aqui eu tenho meu cloro, né? Minha água sanitária, na realidade. E aí eu vou completar a minha bacia, a minha cuba de água. Os alimentos a gente vai colocar nessa solução. Por quanto tempo? Por 15 minutos. A laranja, por exemplo, como ela tem a casca um pouquinho mais grossa, a gente pode deixar por até 20 minutos. Já as folhas, né, no caso alface, couve e até mesmo os temperinhos, a gente pode deixar 10 minutos. No geral, se não lembrar, 15. Se lembrar, as folhas que são mais sensíveis, a gente deixa por um tempo menor. Lembrando que é importante que tudo fique submerso. Se por acaso algum alimento ficar boiando, a gente pode pegar o auxílio de um prato ou até mesmo de uma tampa para que eles fiquem submersos. Então a gente vai fazer a magiquinha da TV por 15 minutinhos e eu vou voltar tirando os alimentos aqui da minha solução clorada. Deu 15 minutos, né? Super rápido, eu adoro a TV por causa disso, porque tudo é rapidinho aqui. O que a gente vai fazer? Vai tirar aqui o tampão da pia, para que essa água escorra.
Eu posso deixar os alimentos aqui embaixo, porque eles lembram, né? Eles já foram previamente lavados, já foram na solução clorada. O que eu vou fazer? Tem algumas orientações que falam que não precisa higienizar, né? Passar na água corrente novamente. Mas os alimentos, eles ficam com um pouco do cheiro do cloro, né? Então, eu, Ana, particularmente não gosto. Então, eu passo todos os alimentos na água corrente de novo. Depois disso, a gente escorre e aí a gente vai fazer o processo de guardar eles. E aí, eu ensino vocês também. Vamos lá. Então a gente já lavou eles em água corrente e agora tá pronto ou para consumo ou para fazer, guardar eles corretamente. No próximo bloco, não perca, a gente vai para a parte de leitura de rótulo, como guardar os alimentos, como congelar, todas essas dicas que eu vou dar para você no próximo bloco. Fica aí! E estamos de volta com Pitadas de Saúde e hoje a gente está falando sobre as dicas para higienizar os alimentos, para guardar, né? E para ter muito mais praticidade no dia a dia e evitar aquele mal-estarzinho que às vezes, né, a falta de higiene do alimento causa na gente. Então, aqui os meus alimentos já estão todos higienizados. Eu vou mostrar primeiro para vocês, antes de fazer o corte e guardar, sobre etiquetas. Então, esses saquinhos aqui, eles são os meus favoritos. Eles têm o nome do produto, até a quantidade, se às vezes, né, a pessoa quer pesar e já guardar naquela porção, e a data. Eu gosto porque quando é principalmente temperinho, né, que a gente guarda, pega só uma porção, ele fecha e ele consegue ficar bem vedado. Então esses aqui são os meus favoritos mesmo. A gente pode escrever as coisas com aquelas canetas tipo de CD e depois dá até para apagar. Eu sempre reutilizo o saquinho, né, sempre que possível, mas sempre com o mesmo ingrediente. Então, se eu congelar, por exemplo, ou guardar na geladeira os temperinhos, aqui dentro vai ser só temperinho, certo? Outra coisa também que é legal, a gente pode usar aqueles saquinhos convencionais ou até mesmo os potes para guardar. Essas etiquetas aqui, elas são super fáceis, né, de encontrar em lojas que vendem material escolar, R$1,99, lojas de embalagem, não é nenhuma dificuldade, né? Essa aqui ela tem a data de que foi fabricado, no caso o dia que a gente congelou e até quando vai a validade dela. E essa aqui a gente só realmente coloca nome, né? Fica mais à vontade para escrever aquilo que quiser. Uma coisa a gente precisa ter atenção, se a gente está pensando em guardar na geladeira ou congelar, esses tipos de etiquetas são de papel. Ou seja, né, às vezes do botar e tirar do freezer acaba criando um gelinho, uma água e essa etiqueta vai ser ruim depois para tirar, muitas vezes ela acaba se desmanchando e a gente não tem mais noção do que tinha naquele pote, né? Então, quando for etiqueta assim de papel, de repente colocar uma fita adesiva por cima para proteger, fica mais fácil, né, de manter a leitura e saber o que tem ali. Então, eu vou dar uma dica, a primeira dica e uma das minhas favoritas para quem gosta de guardar os temperinhos frescos. A gente higienizou eles e agora eu coloquei eles aqui sobre um papel toalha para que saia toda a água, né? Então, se vocês deixarem ele um tempinho aqui em cima, enquanto a gente, né, vamos supor que a gente está guardando as outras coisas, a gente consegue perceber que sai bastante água ainda. Porque, na realidade, o alface, essas folhas que são mais sensíveis, eles não duram na geladeira
quando lavados, né? Porque tem a presença de água, então eles acabam estragando, murchando e tudo mais. Então, para manter esses alimentos frescos, eu preciso deles bem sequinhos. Então, a gente pode tirar o excesso aqui com o guardanapo. E o que a gente vai fazer agora? Eu posso cortar eles. Vou fazer um corte aqui bem rapidinho. Um corte qualquer, não é assim que eu gosto de guardar, eu juro. Mas é só para mostrar para vocês uma dica para quem gosta dos temperinhos frescos na geladeira. Então aqui eu cortei. Eu vou pegar um pote. Vou colocar um papel toalha, que cubra de preferência o pote inteiro embaixo. Eu coloco as minhas folhinhas aqui, já cortadinhas, de preferência, né, que tenha tirado o excesso da água. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar mais um papel toalha. Vou dobrar ele certinho, né, se possível do tamanho que cubra essas folhinhas. Eu vou tampar o pote. Provavelmente a gente guardaria na geladeira assim, mas a gente vai guardar assim. Por que de cabeça para baixo? Por isso que é importante tirar, opa, vamos fechar bem. Por isso que é importante tirar todo o excesso da água. Vou utilizar ele em uma preparação só à noite. Provavelmente o meu guardanapo embaixo vai já ter a presença de um pouquinho de água. Então fica muito mais fácil na hora de utilizar, abrir meu pote, trocar este guardanapo que talvez vai ter presença já de água, porque sempre fica um resíduo nas folhas, né? Do que tirar aquele que está lá embaixo. É claro que se aquele lá de baixo estiver também muito úmido, é importante trocar, mas assim fica muito mais fácil. Então, essa dica aqui é para quem quer principalmente temperinhos fresquinhos, né? Para quem acaba utilizando aí diariamente nas preparações. Caso contrário, é importante, né? Mais uma vez, que essas folhas estejam bem secas. Tem uma diferença bem grande quando a gente congela a salsinha, né, e a cebolinha, porque a cebolinha ela solta, né, dentro ela tem um líquido, e quando a gente congela elas, por mais que elas estejam secas por fora, elas acabam ficando mais grudentas uma na outra no freezer. Então aqui não, aqui se eu for congelar, né, colocar dentro do meu saquinho e pôr no freezer, é muito fácil. Por que, Nutri, que você gosta de saquinhos no freezer, né? Tem a questão do bisfenol. Hoje vários desses plásticos já são livres, né, de bisfenol. E lembrando que o bisfenol ele é liberado na presença de calor. A gente está congelando esses saquinhos. E por que eu gosto? Porque é muito mais fácil eu colocar aqui dentro o meu alimento, levar para o freezer e organizar os saquinhos um em cima do outro, né? Até mesmo molho. Às vezes a gente faz aí uma sopa, uns caldos, né, que sobram, coloca no saquinho, fecha e congela ele nessa posição aqui horizontal, deitadinha, porque aí vai caber bastante coisa no freezer. Para tirar e colocar as coisas no freezer também fica muito fácil. Diferente de quando a gente tem os potes, né, que às vezes um tem uma altura, outro tem outra e acaba bagunçando bastante. Então, vamos só recapitular. A gente tem essa dica do temperinho fresco, dá para congelar ele e tem essas opções, lembrando, né, que o saquinho fica mais organizado e prático no dia a dia. Outra dica que eu vou dar para vocês hoje é sobre os alimentos, né, e legumes que a gente vai comendo no dia a dia, né? Pelo menos deveria. Então aqui, por exemplo, eu tenho brócolis, eu tenho chuchu, tenho a berinjela, tenho a abobrinha. Falando em abobrinha, esses dias eu estava em um supermercado e me chamou a atenção a variedade de abobrinhas que a gente tem. Tem uma abóbora, tu já viu, Rodrigo? Ela é redondinha, squash. Nunca tinha ouvido falar e achei muito interessante. Foi uma experiência bem boa. Eu adoro essas visitas inusitadas ao supermercado, né? Agora com a quarentena, ultimamente é o que a gente tá podendo, né, gente? E com cautela e sem... não é para ir para o mercado para passear, né? Deixando claro.
Então, voltando, eu tenho vários alimentos aqui que eu deveria consumir no dia a dia, né? Duas opções, eu posso fazer um mix daquilo que eu quero, por exemplo, eu vou fazer uma sopa e na minha sopa vai brócolis e chuchu. Já posso congelar, cortar eles e colocar aqui mix para a sopa. Cheguei em casa, frio, né? Às vezes até aquele resfriado batendo, a gente tá um pouco cansado, espirrando, o que eu faço? Água fervendo, só vou virar o meu saquinho dentro da panela, porque tá tudo pronto, tá higienizado, tá cortado, maravilha. Ou eu posso fazer eles, né? O meu preferido é esse mix aqui para forno. Eu pico todos eles junto com cenoura, coloco cebola, tomate, né? Utilizo os temperinhos, faço tudo, né? Pico, coloco no saquinho. Na hora de ir pro forno, eu boto eles congelados mesmo, com azeite de oliva, bastante tempero, sal, pimenta por vezes, e tá pronto, né? Quando eu quero ainda uma proteína, eu gosto de usar o cogumelo, que pode também ser congelado. E aí eu tenho um prato completo, com berinjela, abobrinha, né? Tá perfeito. Pode colocar um ovo depois, pode colocar carne, não tem problema. É super prático. Então aqui, e a outra opção no caso, né? Lembrando que a gente pode congelar como mix de sopa, mix para forno, já deixar com os nomes que fica mais fácil, até para os maridos, né? Esses dias eu deixei um freezer aí organizado com etiqueta e tudo bonitinho, porque fica fácil. Porque quando a gente diz assim, aposto que a Nani deve falar para o Rodrigo, pega não sei o que na geladeira. Gente, o homem não sabe, não adianta. Tem que estar escrito bonitinho, então a gente tem que colaborar nesse sentido, até porque a gente chega em casa e a janta está pronta, né? Maravilhoso isso. Então a outra opção, ao invés dos mix, é congelar eles de forma separada. Posso fazer um saquinho só para chuchu, um saquinho só para o brócolis, o que eu acho também muito bom, porque vai ter dias que eu vou querer colocar um brócolis lá no meu arroz, vai ter dias que eu só vou querer fazer um chuchu na manteiga, né? Então, é versátil também. O que importa é que a coisa esteja bem organizada, porque no dia a dia é difícil manter uma alimentação saudável, equilibrada, segura, né? Quando eu falo segura, né, na questão de segurança alimentar mesmo, longe aí das contaminações. Então, eu vou cortando aqui enquanto eu vou falando, porque a gente já está chegando no final do programa. Isso me entristece bastante. Já estou aqui mega blogueira, o Rodrigo ri. Gente, o que eu quero deixar então de recado aí para vocês. Hoje eu acabei lendo uma matéria falando que a próxima pandemia, entre aspas, que a gente vai provavelmente vivenciar, vai ser pelo excesso do consumo de carne. Mas junto nesse e-mail que eu recebi, né, que era um resumo de notícias da semana, tinha uma mensagem que falava sobre o desperdício de alimentos agora, nesse período de pandemia, né? O que é estranho, consome muita carne, mas está desperdiçando. Então, a gente sabe que alguns frigoríficos aí agora no sul, né, acabaram fechando por conta da questão do corona, né, de vários funcionários que acabaram tendo a doença. Então, o preço vai subir, né, desses produtos. E isso quer dizer o quê? Que nós precisamos achar outras alternativas, experimentar outros sabores, né? Eu sempre falo para as crianças, e aí a Manu tá aí, se a Manu quiser me responder, se ela souber, quantas vezes eu preciso experimentar um alimento para saber se eu gosto ou não dele? É difícil, né? Aí a maioria gosta de dizer uma ou duas, mas não, são 15 vezes. Porém, se eu comer esse brócolis aqui cru, se eu comer esse brócolis assado ou se eu comer esse brócolis cozido, ele vai ter um sabor completamente diferente. E aí, se a gente fizer uma multiplicação do brócolis cru com o brócolis cozido, com o brócolis assado, com o brócolis na grelha, 60 vezes eu preciso experimentar 60 tipos de brócolis para garantir que eu não gosto dele. Então, isso na realidade é um alerta para quê? Para que a gente se abra para esse universo da alimentação, né? Tem várias receitas hoje que já utilizam cascas também. Será que eu preciso ir ao mercado todos os dias, ter aquela quantidade, né? Quantas vezes a gente olha para a nossa fruteira e tem lá aquela banana passada? E a gente joga fora, mas são só 2 ou 3 bananas.
Não é assim que funciona, né? A gente precisa ter mais atenção a isso. Eu gosto da dinâmica também de, se eu me propus a comer 2 frutas por dia e eu for ao mercado, 2 frutas vezes 7 dias da semana são 14 frutas. 14 frutas na fruteira. Sobrou 10, significa o quê? Não comi fruta durante a semana. Então, esse planejamento, além de trazer uma economia, né, para o nosso bolso, traz muito mais saúde e também consciência alimentar. Então, eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem de que a pandemia literalmente não é férias, não é festa, né? Não precisa ficar saindo, fazendo churrasco, tomando cerveja. Às vezes eu pergunto para alguns pacientes, quando foi a última vez que comeu fruta ou legumes? Eu estou muito tempo em casa. A gente entende toda essa questão da ansiedade e da depressão, mas isso não significa que eu preciso me afastar daquilo que me faz bem. E lembrando que todos esses problemas neurológicos, né, a ansiedade, por fim, a gente precisa de vitaminas e nutrientes que estão presentes nesse tipo de alimentos. Então, eu quero deixar mais uma vez um puxão de orelha. Pelo menos de 2 a 3 frutas no dia, gente. Vamos tomar água, 2 litrinhos, não é tão difícil assim, certo? E pelo menos no almoço, por favor, que tenha presença, né, de legumes. Lembrando, quanto mais colorido, mais vitaminas e nutrientes diferentes eu tenho na minha mesa e no meu organismo, certo? Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus, até o próximo Pitadas e quem sabe daqui a pouco a gente providencia algumas receitinhas aí, by Nutri. Um super beijo, até mais, tchau, tchau!